Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar brevemente de um pensador que viveu a passagem do século XIX para o século XX, acompanhando todas as mudanças que aconteceram nesse período, o José Ortega y Gasset. É um pensador espanhol. Gasset, ele é um filósofo considerado um dos maiores filósofos espanhóis do século XX, nasceu em Madrid em 1883 e ali ele se formou em filosofia. E logo em seguida, em 1905, ele foi para a Alemanha e ali ele prosseguiu os estudos, tendo contato com o neocantismo e retornou à Espanha posteriormente, tornando-se professor de metafísica na Universidade de Madrid em 1910. E durante esse período de licenciatura, dando aulas na universidade, ele publicou diversas obras. Entre elas, uma que eu vou falar aqui hoje, As Meditações sobre Quixote, de 1914, A Espanha Invertebrada, de 1920, e O Tema de Nosso Tempo, que é de 1923. Em 1929, ele renunciou à cátedra da universidade porque ele fez um protesto contra o ditador Rivera, que estava politizando a vida universitária, estava querendo interferir na vida universitária de maneira política. E em 1930, ele publicou A Rebelião das Massas. Em 1936, ele acabou tendo que se exilar em Paris por causa de uma guerra civil. E em 1946, ele retornou à Espanha, onde ele fundou um Instituto de Humanidades e faleceu em 1955. Na sua obra Meditações sobre Quixote, Gasset ele vai expor sua concepção de ser humano. Ele vai dizer que todas as coisas e todos os seres do universo que nos circundam formam a nossa circunstância. Nossa circunstância é o lugar, o tempo, a sociedade em que cada um de nós é lançado desde o nascimento. Então, de novo, a palavra lançado, Circunstância é imposta a todo ser humano como realidade física e social estranha, como fonte de preocupações, de problemas. E, procurando resolver esses problemas, o ser humano é forçado a construir sua própria existência, a realizar o projeto que escolheu ser. Aí, de novo, lançar, projeto, aquilo que se projeta. Sartre, mais tarde, vai fazer dessa ideia o cerne da sua filosofia. O que Gasset chama de circunstância? Exatamente a mesma coisa que Sartre chama de situação. Mas, voltando a Gasset, ele vai dizer que o ser humano luta com dificuldades em que tropeça inventando ideias, instrumentos, papéis, estilos de vida, sempre partindo de circunstâncias. O ser humano ele se inventa e dessa maneira inventa cultura, inventa história. Nesse sentido, há um confronto entre o mundo interior, que é o da fantasia ou da força de um projeto humano, que procura mudar a si mesmo e o ambiente circunstante, e o mundo externo. É a fantasia que vai se encontrar na base da liberdade do indivíduo, que inventa sua própria existência. Ele vai dizer que nós somos obrigados a exercitar a nossa liberdade, a decidir aquilo que devemos ser neste mundo. Lembra um pouco Sartre, quando ele dizia que o ser humano está condenado a ser livre? Lembra disso? Pois é, Gasset vai dizer o seguinte, olha, de que forma que ele vai dizer. O sentido da vida consiste em cada um aceitar sua própria circunstância inexorável e, ao aceitá-la, convertê-la em sua própria vocação. O homem é o ser condenado a traduzir a necessidade em liberdade. Então, nesse sentido, a liberdade do ser humano se exerce exatamente diante dessas circunstâncias. Ele não pode dizer que não é livre. O ser humano ele não exercita sua liberdade no vazio. Ele toma suas decisões dentro de instituições com os aceitos, papéis, expectativas estabelecidos por pessoas do passado e impostos por pessoas do presente. Não é que existem determinações, existem algumas limitações, mas você tem ali uma possibilidade de ação, O destino do ser humano é a ação que, informada por crenças e ideias, transforma a realidade física e social, sem que, por outro lado, o ser humano alcance um ponto firme sobre o qual ele possa se apoiar. Então, lembra um pouco a ideia de angústia do existencialismo. A felicidade jamais poderia ser posse do ser humano, pois nós somos constitutivamente seres históricos. E a nossa natureza é a nossa história, aquilo que nos tornamos operando. Em resumo, então o ser humano deve livremente projetar-se e autofabricar-se, como aquela escultura da pessoa se modelando. Segundo ele, são sempre e apenas os indivíduos que agem na história. Então não é a humanidade que age, é um indivíduo. Você tem uma antropologia nessa visão. E esses indivíduos são elementos de uma geração que incorpora dentro do mesmo espaço, do mesmo tempo, expectativas, dificuldades, problemas, mas ele vai dizer que existem tipos diferentes de gerações. Tem algumas que são cumulativas, ou seja,
que não são inovadoras, e nós temos algumas gerações que são chamadas de polêmicas, ou seja, são contrárias à tradição, ao legado dos que vieram antes, né? A ruptura com o passado, segundo ele, não é uma ruptura tranquila e também não é real, muitas vezes ela é ilusória, né? Mas existem fatores revolucionários de gerações decisivas que acabam dando nova configuração à sociedade. E dentro de uma geração são sempre as minorias escolhidas, ou seja, indivíduos dotados de fantasias, de coragem, que impõem às multidões passivas, que ele chama de massa mimética, né, suas propostas inovadoras, né, que propõem uma transformação. Né. Mas é importante ressaltar que, para Gasset, o desenvolvimento da história não é determinístico, como, por exemplo, exposto nas filosofias da história, feita por Comte, por Hegel ou por Marx em determinado momento da vida. O desenvolvimento ele é compreendido a partir da ação criativa de indivíduos empreendedores que interpretam as necessidades, as expectativas das massas e, a partir daí, conseguem transformar suas ideias e costumes. Então, necessariamente, não é uma decisão individual, né? Você está interpretando uma necessidade histórica. E é a partir desse ponto que nós vamos falar um pouco na próxima aula, trazendo o ensaio de Gasset, chamado A Aurora da Razão Histórica, mostrando qual é a concepção que ele faz de história, né, e alguns conceitos que ele traz muito interessante, que é a ideia de crenças e ideias e invenções. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.